Olá, galerinha de cowboy, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Enfim, no vídeo de hoje eu vou contar sobre um serial killer que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Ai, que blogueira ela. Fiz uma enquete lá no meu Insta, tá? Me sigam lá já, que eu tô tentando, já falei pra vocês que eu tô tentando ficar mais ativa por lá. Se vocês gostariam de ver vídeos assim ainda aqui no canal, porque há algum tempo eu tava fazendo vídeo assim e algumas pessoas votaram que sim. A grande maioria delas votaram que sim. Então eu estou aqui de volta, tá? É isso. Esse caso é um caso que tem que tem um filme, uma série, uma minissérie na Netflix, tá? E eu vim contar, ela é baseada em fatos reais, então eu vim contar a história deste carinha aqui. No fim do vídeo eu vou falar que série é, tá? Talvez vocês saibam ao decorrer das coisas que eu vou contando, mas enfim. Então o caso que eu vou contar hoje é sobre Charles Sobhraj. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, desculpa, eu não sei francês, eu não sei inglês, eu não sei tailandês, que fala sobre aqui, eu não sei. Bom, Charles, ele viveu uma vida de muitos crimes. Entre os seus delitos era roubo, fraude, contrabando de carros, automóveis e afins, assalto à mão armada e entre outros. E mais pra frente, ao decorrer da sua vida, ele ficou conhecido como o assassino do biquíni. Bom, Charles era um assassino francês que perseguia jovens mochileiros na Índia, no Nepal e na Tailândia. Então, ele matava esses jovens mochileiros e ele ficava com a identidade e os pertences dos mochileiros. Não se sabe o número exato de pessoas que ele matou, mas acredita que seja mais ou menos uns 30 turistas. Bom, ele nasceu dia 6 de abril de 1944, a mãe dele era taiwanesa e o pai dele era indiano. O pai e a mãe dele se separaram e a mãe dele arranjou outro namorado que era um cara do exército francês. Charles passou a sua infância inteira se mudando entre a França e seu país de origem, Indochina. Em ambos os lugares ele sofreu abuso e bullying. Se tornou um adolescente delinquente, cometendo roubos constantes e até o dia que ele foi pego. Sua primeira sentença foi em 1963. Então nessa época ele já conseguia manipular, assim, ele tinha muitas experiências em manipular as pessoas e tal. Então ele tinha vários privilégios dentro da cadeia. Dentro da cadeia, ele conheceu um cara chamado Félix. Eu não vou saber pronunciar o sobrenome desse cara, mas ele vai ser chamado só de Félix, tá? Então, quando ele saiu da prisão, ele foi morar com o Félix e ele tava ali na alta sociedade de Paris e tal, e ele começou novamente a fazer pequenos furtos. Então, ele começou a acumular riquezas por conta destes roubos que ele fazia. Durante esse tempo, então, ele conheceu uma moça linda e maravilhosa chamada Chantal. E eles começaram a ter um relacionamento, mas no dia que ele pediu ela em casamento, ele foi preso. Então a Chantal ali, enquanto ele estava preso, ela continuou leal a ele e, enfim, quando ele saiu da prisão, eles se casaram. Então em 1970, a Chantal estava grávida e eles deixaram a França para ir viajar pela Ásia. Então depois deles viajarem pelo Oriente Médio com documentos falsos dos turistas que eles ao longo do caminho iam fazendo amizade, eles chegaram em Mumbai, onde a Chantal deu à luz a uma menina. Então Charles ele voltou à vida de crimes com uma nova comando de carros e veículos roubados. Então o lucro que ele tinha era o vício em jogos e afins. Então ele começou a ter muito dinheiro por conta disso. Depois de fugir para Cabul, o casal começou a roubar turistas nas trilhas hippies. Atacou turistas orientais ao longo da trilha hippie no sul da Ásia durante os anos de 1970. Então foi daí que ele começou a ter o nome dele de o assassino do biquíni por alguns trajes que as suas vítimas tinham. Então Charles ele fugiu para o Irã, deixando a família dele para trás, e a Chantal decidiu seguir a vida dela, voltou pra França e jurou nunca mais ver o Charles. Então Charles passou os 2 anos seguintes fugindo e usando até 10 passaportes falsos.
Ele passou por diversos países no leste europeu e pelo Oriente Médio com seu meio-irmão André, participando de várias atividades criminosas na Turquia e na Grécia. A dupla acabou sendo em Atenas. Então, eles foram pegos por uma fraude de um documento de uma identidade falsa que eles fizeram e não deu certo. Né, por que será, né? Mas o Charles, ele conseguiu escapar e o seu irmão mais novo, o André, ele foi preso pelas autoridades gregas e ele cumpriu pena por 18 anos. Então agora eu vou falar mais detalhadamente sobre os assassinatos dele. Então, ele fingia que era um vendedor de joias ou um traficante de drogas para impressionar os turistas, para fazer amizade com eles e trazer para ele. Na Índia, entre 45 e 84, ele conheceu Mary, uma turista que buscava aventuras. E ela se tornou uma seguidora muito devota a Charles. E ela, assim, tipo, fingia que nada acontecia. Que ele não traía, ele não... Enfim, assim, só linha reta, entendeu? Ela fechou o olho pra tudo das coisas ruins que ele fazia e foi com ele. Tipo, não quero saber. Estou com você. Então ele reuniu seguidores que ganharam a lealdade dele. Típico de golpista mesmo, né? Ele falava que ia ajudar, que ia fazer que a vida deles fosse melhor e blá blá blá, porque mochileiro, tu tá viajando e tu só quer um lugar pra dormir e comida. E que seja barato também. Então, ele fazia disso pra atrair as pessoas. Porque como elas eram mochileiras, queriam um lugar bom, barato, pra curtir a vida doidadamente por aí. Então era isso que ele fazia. Ele foi acompanhado por um jovem indiano chamado Ajay, eu acho que é assim que se pronuncia, e foi o colega dele de crime por muito tempo. Então, os seus primeiros assassinatos que ficaram famosos foi em 1975. Então, a maioria das vítimas ficava com o Charles por algum tempo, mas ele afirmou que a maioria dos seus assassinatos foram realmente por overdose acidental de drogas. Mas os investigadores afirmam que as vítimas ameaçavam expor o Charles, então por isso que ele matava elas depois. Então a primeira vítima de Charles foi uma jovem de Seattle chamada Teresa. Ela foi encontrada numa piscina de maré do Golfe na Tailândia usando um biquíni florido. Meses depois da morte da Teresa, as evidências forenses e afins confirmaram que aquilo não foi um acidente, que ela não se afogou, que sim, era um assassinato. Que até então eles achavam que tinha sido um acidente mesmo, que ela tinha entrado lá na piscina e tinha se afogado, tinha ido nadar e afins e se afogou. Mas não, eles confirmaram que foi um assassinato. Então a próxima vítima de Charles foi um judeu cujo corpo foi queimado e encontrado próximo ao resort onde que seu clã vivia. Seu próximo assassinato foi de Hank, de 29 anos, e sua noiva, Cordaline, de 25 anos. Então, eles conheceram Charles em Hong Kong e Charles convidou eles para passar um tempo na Tailândia com ele. Então, enquanto o Charles se recuperava ali dos outros assassinatos que ele tinha cometido, ele teve uma visita bem boa, bem gostosinha, da namorada de uma das suas vítimas anteriores. Então, Charmaine, que começou a investigar o desaparecimento do seu namorado. Então, ela ameaçou a expor o Charles e o seu companheiro. Então, o Charles teve que fazer alguma coisa com o Hank e a Cordeline. Então, eles foram encontrados estrangulados e queimados dia 16 de dezembro de 1975. Logo depois, Charmaine foi encontrada afogada vestindo com um maiô, estilo semelhante com as vítimas anteriores do Charles. Então, dia 18 de dezembro, o dia que os corpos de Hank e Cordeline foram encontrados, identificados, Charles e Mary entraram no Nepal usando os passaportes do casal. Entre os dias 21 e 22 de dezembro, assassinaram o canadense Larry, de 26 anos, e a americana Connie, de 29 anos. Então, ao retornar à Tailândia, Charles descobriu que seus companheiros franceses começaram a suspeitar dele de assassinato em série. Pois encontraram alguns documentos de algumas vítimas. Então, os ex-companheiros de Charles fugiram para Paris,
notificando as autoridades locais. Então, o próximo destino de Charles foi para Varanasi, não é assim que se fala com certeza, ou Calcutá, onde ele assassinou um estudante irlandês para obter o passaporte dele. Então, Charles usou o passaporte para viajar com os 2 cúmplices dele, Mary e o Ajay, primeiro para Singapura e depois para a Índia, em março de 1976, retornando para Bangkok. Apesar de saber que as autoridades locais procuravam, o clã foi interrogado, mas as autoridades locais, assim, decidiram liberar eles porque a publicidade negativa de acompanhar um julgamento de um assassinato prejudicaria o turismo ali do país. Então eles foram liberados e viveram felizes para sempre. Enquanto isso, um diplomata holandês chamado Ermin e sua então esposa Angelina investigavam os assassinatos de Henk e a Cordeline. Então ele acabou recebendo permissão para investigar o apartamento do Charles, um mês depois que ele havia deixado o país. Então ele encontrou evidências, incluindo documentos e passaportes de algumas vítimas e também veneno e seringas. Então a próxima parada do trio foi a Malásia, onde o Ajay foi enviado para roubar joias. Ajay foi observado entregando joias para o Charles. Esta foi uma das últimas vezes que Ajay foi... Acho que é Ajay. Gente, sério, eu não sei que nome é esse, mas enfim. Essa foi uma das últimas vezes que Ajay foi visto. E, assim, não se sabe, não foi encontrado nem ele, nem o resto dos mortais dele. Então, acredita-se que Charles assassinou seu cúmplice antes de deixar a Malásia, para continuar seu papel com a Mary, com seus negócios de pedras preciosas em Genebra. Então, de volta para a Ásia, Charles criou mais outro grupo criminoso com 2 mulheres ocidentais, Barbara e Mary. Então, a próxima vítima de Charles foi um francês, Jean, onde envenenou durante um roubo, onde era só para deixar ele inconsciente, mas acabou matando ele. Em julho de 1976, em Nova Delhi, Charles, junto com seu clã criminoso de 3 mulheres, convenceu um grupo de estudantes franceses pós-graduados a aceitá-los ele como guia turísticos. Então Charles drogou eles dando um remédio, onde ele disse que esse remédio era antidisseteria. Então, eu fui procurar o que era esse bendito cujo desse remédio, nem sei se é assim que se fala. Mas enfim, eu não sei pra que serve. Fui procurar sem saber e continuei sem saber o que era. Mas eu acredito que seja um remédio tipo pra diarreia. O que não faz menor sentido ele ter dado um remédio pra diarreia pros estudantes. Eu não sei o que o Charles disse, olha, toma esse remedinho que não vai... Não sei o que ele disse, qual que foi a desculpa ali que ele deu pra sim que os estudantes tomassem o remédio. Então o remédio fez efeito muito rápido, assim, antes do que o Charles havia previsto, e os alunos começaram a ficar inconscientes. Então 3 dos alunos viram o que o Charles estava fazendo e dominaram ele, contaram tudo pra polícia e capturaram o Charles. Durante o interrogatório, os cúmplices de Charles, a Bárbara e a Mary, cederam e contaram tudo, confessaram tudo. Então Charles foi acusado de assassinato e os 4 foram enviados para a cadeia de Tihai. Na prisão, a Bárbara e a Mary tentaram suicídio durante os 2 anos anteriores do julgamento. Charles havia entrado com pedras preciosas escondidas no seu corpo. Então Charles transformou seu julgamento assim num espetáculo, assim, lindamente, contratando e demitindo advogados à vontade. Sim, esse eu quero, esse não quero. Foi demitindo e contratando diversas vezes. Mary foi considerada culpada por drogar os estudantes franceses, mas mais tarde ela foi liberada em liberdade condicional, onde ela voltou para o Canadá e desenvolveu o câncer de ovário. Ela afirma sua inocência e ainda era leal a Charles quando morreu na sua casa em abril de 1984, com 38 anos. Então, com o suborno sistemático do Charles, assim, subiu um nível, ultrapassou limites.
E ele levou uma vida de luxo na prisão, com televisão e comida gourmet, e fazendo amizades com os guardas e afins. Ele também deu várias entrevistas para autores e jornais ocidentais. Então, em 1986, no seu aniversário de 10 anos na prisão, ele quis dar uma festinha para todos os amigos e companheiros da prisão, onde ele drogou todo mundo com um remédio para dormir e ele escafodeu-se da prisão. Isso mesmo. Fugiu. Em 17 de fevereiro de 1997, Charles, com 52 anos, foi liberado com a maioria dos mandatos. As autoridades indianas permitiram que ele voltasse para a França. Então Charles voltou para o Nepal, um dos poucos países onde ele ainda poderia ser preso, e também era procurado pelas autoridades locais. Charles voltou para Kathmandu, eu acho que é assim que se pronuncia, onde ele abriu um negócio de água mineral. Então acredita-se que ele voltou ali para abrir o negócio de água mineral por, assim, falta de atenção e anseio pela atenção. Em 1º de setembro de 2003, Charles foi flagrado por um jornalista, onde esse jornalista seguiu ele por 2 semanas e escreveu uma matéria sobre ele, onde a polícia do Nepal viu o relatório, invadiu o cassino e prendeu Charles ali inconscientemente, onde ele ainda estava jogando por lá. A polícia do Nepal reabriu o caso de duplo homicídio de 1975 e condenou Charles à prisão perpétua pelo tribunal de Kathmandu em 20 de agosto de 2004, pelos assassinatos de Lauren e Connie. Então, o que fez reabrir o caso foi as fotografias e as coisas que o diplomata francês, o Remy, tinha sobre... que ele tinha reunido tudo. Então, e pela Interpol também. E ele ainda tá preso agora, hoje, em 2021, com 77 anos e com uma saúde bem debilitada. E é isso. E a série da Netflix que eu disse lá no começo do vídeo, é Paraíso e Serpente. É uma série que conta mais sobre a história do Charles, assim, óbvio, com personagens fictícios, mas conta bem direitinho a trajetória dele, dos assassinatos, de como ele fazia pra persuadir as pessoas e afins. É bem interessante se vocês quiserem assistir. É isso. Eu indico bastante pra vocês, tá bom? Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. Também podem deixar aqui nos comentários vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Pode ser desse mesmo assunto ou de outros também. É isso, cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!